Raabe, uma flor na muralha. Entre os muros de uma cidade corrompida, vivia uma mulher sem nome, aos olhos do mundo. Mas no silêncio da alma, Deus já sussurrava seu propósito. Descartável para os homens, mas inesquecível para o céu. Essa é a história de Raabe, a flor da muralha. Raabe era uma mulher marginalizada vivendo em Jericó, uma cultura corrompida e sem temor ao Senhor. Rotulada como pecadora, ela fez uma escolha que mudaria sua vida para sempre: esconder os espias de Israel, arriscando tudo por fé num Deus que mal conhecia, mas já acreditava. Sua história vai muito além da queda de Jericó. Ela se tornou parte da linhagem do Messias. Raabe, a mulher invisível para a sociedade, era uma habitante de Jericó que vivia à margem da sociedade. Seu nome não era reconhecido pelas autoridades locais e seu rosto passava despercebido nas ruas movimentadas da cidade. Ela era como uma sombra, sempre presente, mas nunca notada. Sua história começa a se desenrolar em meio ao caos e à corrupção de Jericó, onde a sua presença era tão discreta que muitos duvidavam de sua existência. Mas, o que ninguém via, Deus já tinha escolhido. E o que parecia apenas mais uma história esquecida entre muros prestes a cair, na verdade, era o início de uma virada que mudaria gerações. E se eu te dissesse que uma mulher como ela entrou na linhagem de Jesus? Você vai querer descobrir como essa virada aconteceu. Inscreva-se no canal Divino Propósito e continue com a gente até o fim, porque essa história vai transformar a sua fé. Raabe vivia em Jericó, uma cidade marcada pela corrupção e pela falta de temor ao Senhor. O povo de Jericó havia se desviado dos caminhos de Deus, entregando-se a práticas pecaminosas e idolatria. Nesse cenário de decadência espiritual, Raabe se via rodeada por uma sociedade que a rotulava como pecadora, não por seus atos, mas por sua mera existência. Sua presença era considerada um reflexo da depravação moral que assolava Jericó, tornando-a alvo de olhares acusadores e palavras maldosas. Mesmo diante da marginalização e do desprezo dos seus conterrâneos, Raabe permanecia firme em suas convicções, agarrando-se à fé em um Deus que ela mal conhecia, mas cuja presença sentia em seu coração. Raabe enfrentou um dilema crucial quando soube que espias israelitas estavam em Jericó. Mesmo ciente dos riscos, ela decidiu escondê-los em sua casa, desafiando as ordens do rei de Jericó. Sua escolha não foi apenas um ato de coragem, mas um reflexo profundo de sua fé no Deus dos Hebreus. Ao arriscar sua vida para proteger os espias, Raabe demonstrou uma confiança inabalável na promessa divina de libertação e vitória. Sua decisão não só salvou os espias, mas também selou seu destino como uma mulher de fé e coragem inigualáveis. Raabe demonstrou uma fé inabalável que não só salvou sua casa, mas também transformou sua história por completo. Ao esconder os espias israelitas, arriscando sua própria vida em nome de sua crença num Deus desconhecido, Raabe desafiou as normas sociais e as expectativas da sociedade de Jericó. Sua coragem e determinação foram recompensadas quando, no momento mais crítico, a proteção divina se manifestou e garantiu não só a sobrevivência dos espias, mas também a redenção de Raabe. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder transformador da fé e da fidelidade a Deus. Raabe, a mulher corajosa e destemida de Jericó, testemunhou a queda iminente da cidade diante das forças israelitas. Enquanto as muralhas de Jericó tremiam e os gritos de guerra ecoavam pelas ruas desertas, Raabe permanecia firme em sua fé, confiante que o Deus dos Hebreus cumpriria suas promessas. No momento decisivo em que a cidade foi tomada pelos israelitas, Raabe viu sua casa ser poupada da destruição,
protegida pela aliança que ela havia feito com os espias. Sua coragem e determinação não só salvaram sua família, mas também garantiram seu lugar na linhagem do Messias, um testemunho vivo da providência divina e do poder transformador da fé. Raabe, a mulher marginalizada de Jericó, viu sua vida ser transformada de maneira extraordinária. Apesar de ser considerada invisível pela sociedade, aos olhos de Deus, ela era uma flor rara na muralha da cidade. Sua jornada de marginalização e sofrimento foi marcada por um encontro inesperado com a fé e a coragem. Ao se deparar com os espias israelitas e decidir protegê-los, Raabe não apenas arriscou sua própria vida, mas também desafiou as convenções sociais e os preconceitos que a cercavam. Sua história é um testemunho poderoso da redenção divina e do poder transformador da fé. De uma mulher invisível e rotulada como pecadora, Raabe se tornou um exemplo de coragem, determinação e confiança em Deus. Sua trajetória inspiradora mostra como até os mais marginalizados podem ser instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir seus propósitos mais elevados. Raabe desempenhou um papel crucial e singular na história bíblica, sendo reconhecida como uma mulher de fé inabalável e coragem incomparável. Sua atitude de proteger os espiões israelitas não apenas salvou sua família, mas também a tornou parte integrante da linhagem do Messias. A inclusão de Raabe na genealogia de Jesus Cristo destaca a importância de sua contribuição para a história da redenção. Sua transformação de uma mulher marginalizada para uma figura ancestral do Salvador mostra como Deus opera por meio daqueles que o buscam sinceramente, independentemente de seu passado ou status social. Raabe é um exemplo vivo do poder transformador da graça divina e da fidelidade em meio às adversidades. A importância da fé e coragem de Raabe para as gerações futuras é algo que transcende o tempo e o espaço. Sua história não se limita ao seu tempo em Jericó, mas ecoa através dos séculos como um testemunho vivo do poder transformador da fé em Deus. A decisão de Raabe de proteger os espiões israelitas, mesmo diante do perigo iminente, inspira aqueles que ouvem sua história a confiarem na providência divina em meio às adversidades. Sua coragem em desafiar as normas sociais e arriscar tudo por sua crença mostra como uma única pessoa, mesmo a mais marginalizada, pode fazer a diferença no plano de Deus para a humanidade. As lições de coragem, fé e fidelidade que podemos extrair da vida de Raabe são um legado valioso que ressoa até os dias atuais, nos lembrando de que não importa quão invisíveis nos sintamos aos olhos do mundo, somos preciosos e visíveis aos olhos do nosso Criador. A história inspiradora de Raabe nos ensina diversas lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas. Primeiramente, aprendemos sobre a importância da coragem e da fé inabalável diante das adversidades. Raabe enfrentou o medo e a incerteza ao esconder os espiões israelitas, confiando plenamente na proteção divina. Sua determinação em agir conforme sua convicção religiosa, mesmo sob risco de morte, nos mostra o poder da fé em momentos cruciais. Além disso, a história de Raabe ressalta a ideia de que ninguém está além da redenção e do amor de Deus. Mesmo sendo rotulada como pecadora pela sociedade, Raabe encontrou perdão e aceitação ao se voltar para o Senhor. Sua transformação de uma mulher marginalizada para uma figura fundamental na genealogia de Jesus Cristo revela o poder restaurador da graça divina. Por fim, a trajetória de Raabe nos lembra que Deus pode usar os mais improváveis para realizar seus propósitos divinos. Sua história é um lembrete poderoso de que não importa nosso passado ou as circunstâncias que enfrentamos, quando nos confiamos em Deus e obedecemos à sua vontade, somos instrumentos valiosos em suas mãos para cumprir seus planos soberanos. Raabe é um exemplo extraordinário de como Deus escolhe os mais improváveis para cumprir seus propósitos divinos.
Sua história nos lembra que a graça de Deus não conhece limites e que Ele pode transformar vidas mesmo nos momentos mais sombrios. A coragem e fé de Raabe em arriscar tudo por sua crença são um testemunho poderoso do poder transformador da confiança em Deus. Ao se tornar parte da linhagem do Messias, Raabe mostra que não importa a nossa origem ou passado, quando nos entregamos ao Senhor, Ele pode nos usar de maneiras extraordinárias para realizar seus planos soberanos. Que a vida de Raabe nos inspire a confiar em Deus mesmo nas situações mais difíceis e buscar sua vontade acima de tudo. Pois assim como Raabe foi uma flor na muralha, podemos também florescer onde Deus nos plantar. Pai de amor e de misericórdia, o Senhor conhece aqueles que o mundo rejeita. O Senhor vê o coração por trás das cicatrizes, a fé por trás do passado. Assim como fizeste com Raabe, tira do esconderijo quem hoje se sente esquecido. Dá coragem à mulher que ainda vive cercada por muros. Chama pelo nome quem só escutou rótulos. Restaura destinos que pareciam perdidos e transforma a vergonha em testemunho. Que cada pessoa que ouvir essa história entenda, não importa de onde veio, mas para onde o Senhor pode levá-la. Pedimos e agradecemos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, não perca essa narrativa bíblica completa. Inscreva-se no canal e acompanhe histórias que tocam, curam e fortalecem a fé. Espero que tenha se emocionado com a história incrível de Raabe. Deixe nos comentários qual outra história bíblica você gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.